Seja bem-vindo ao canal Bíblia Sem Engano. Este não é um vídeo para confortar convicções prontas, nem para reforçar slogans religiosos. O que será exposto aqui exige atenção, temor e honestidade diante da Escritura. Ao longo do Novo Testamento, certos termos são repetidos com frequência, mas raramente examinados com cuidado. Quando isso acontece, o vocabulário permanece bíblico, enquanto o entendimento se torna perigoso. Hoje, vamos tratar de uma confusão silenciosa, comum nas igrejas, raramente confrontada, e que produz segurança onde deveria haver vigilância. Não partiremos de tradições, nem de consensos modernos, mas do testemunho contínuo da própria Escritura. Ouça até o fim. O problema não está no nome usado, mas no sentido que se passou a atribuir a ele. Pronto para prosseguir? Então, vem comigo. Santidade, condição humana e o erro da autodeclaração espiritual. Ao longo de toda a Escritura, o ser humano é advertido contra a autoconfiança espiritual. Ainda assim, muitos constroem a convicção de que, por estarem em Cristo e fazerem parte do corpo de Cristo, já não se encontram sob a condição de pecadores, mas de santos no sentido pleno, aptos e dignos diante de Deus. Essa convicção não apenas contradiz o testemunho bíblico, como produz efeitos previsíveis: perda do temor, relativização do pecado e participação leviana em realidades que a própria Escritura trata como santas, puras e perigosas quando manuseadas sem discernimento. O problema não é o uso do termo santo na Escritura, mas a transposição indevida desse termo para uma autoavaliação moral ou ontológica do homem enquanto vive na carne. A Escritura jamais autoriza o homem a se declarar santo, digno ou aprovado em si mesmo. Pelo contrário, constrói um testemunho contínuo que expõe a fragilidade humana, inclusive e, sobretudo, dentro do ambiente religioso. A Escritura estabelece a condição universal e permanente do homem. A palavra de Deus não inicia seu diagnóstico fazendo distinções entre crentes e não crentes quanto à natureza humana. Ela afirma de forma absoluta: não há justo, nem um sequer. Romanos 3:10. Esse texto não descreve apenas o estado pré-conversão, mas a condição do homem diante da santidade de Deus, enquanto permanece na carne. O próprio apóstolo Paulo, já chamado, já convertido e já em ministério, declara: em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Romanos 7:18. E conclui: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Paulo não fala como alguém fora de Cristo, mas como alguém que recusa confundir graça com transformação da condição da carne. A Escritura nunca afirma que a conversão elimina a natureza pecadora. Afirma que ela submete o homem à graça e ao governo de Deus, não à perfeição moral ou à dignidade intrínseca. A carne permanece incapaz de produzir justiça, discernimento pleno ou mérito diante de Deus. Isso não é uma falha do processo, mas a base sobre a qual a graça opera. O termo santo na Escritura não autoriza autodeclaração de pureza. Os apóstolos chamam os crentes de santos, mas jamais explicam esse termo como ausência de pecado, pureza moral inerente ou aptidão espiritual própria. Pelo contrário, os mesmos textos que usam essa designação trazem advertências, exortações e correções severas. Se santo significasse pureza moral efetiva, João não poderia escrever a crentes: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João 1:8. Nem Paulo poderia advertir: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10:12. O termo santo não suspende vigilância, arrependimento ou temor. Intensifica a responsabilidade. Ele não descreve o que o homem é em si, mas o fato de ter sido separado para Deus e, portanto, colocado sob um juízo mais rigoroso. Em nenhum lugar da Escritura, santo
É usado como base para autoafirmação espiritual. Sempre funciona como lembrança de dependência, não como certificado de pureza. Nova criatura não é erradicação da condição pecadora. A afirmação: se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5:17. Este texto nunca é interpretada pela própria Escritura como eliminação da condição pecadora ou da incapacidade da carne. O mesmo Paulo declara explicitamente: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Filipenses 3:12. A novidade não está na natureza da carne, mas na relação com Deus, no governo sob o qual o homem agora vive e na esperança que lhe é apresentada. Se a nova criatura fosse, por sua própria natureza, santa no presente, não haveria necessidade de perseverança, exame, arrependimento contínuo ou temor. O fato de esses elementos atravessarem todo o Novo Testamento prova que a novidade da vida não cancela a miséria da carne. Judas Iscariotes. O desmantelamento definitivo da falsa segurança. A Escritura não apresenta Judas como exceção irrelevante, mas como advertência permanente. Judas foi escolhido por Jesus. Não vos escolhi a vós os 12? João 6,70. Contado entre os apóstolos, recebeu parte neste ministério. Atos 1,17. Participante da ceia. A mão do que me trai está comigo à mesa. Lucas 22:21. Ainda assim, Jesus o chama de o filho da perdição. João 17:12. A Escritura deliberadamente mantém Judas dentro do círculo, não fora, para destruir qualquer tentativa de separar pertencimento visível de responsabilidade real. O texto bíblico não se preocupa em explicar se Judas foi regenerado ou não. Ele se preocupa em impedir que alguém use posição, participação ou proximidade com Cristo como fundamento de segurança espiritual. Se pertencimento externo garantisse santidade ou aprovação, Judas estaria seguro. Ele está nas Escrituras para provar exatamente o contrário, a ceia do Senhor e o mito da dignidade humana. A ceia é um dos pontos onde a presunção espiritual se manifesta com maior gravidade. Por isso Paulo adverte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11:28. O exame não existe para encontrar dignidade, mas para reconhecer indignidade. A Escritura jamais afirma que alguém se torne digno. Afirma que o não reconhecimento da própria condição produz culpa. Quem comer e beber indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios 11:27. Culpa aqui não é simbólica. Trata-se de contato com algo santo, real e absolutamente superior ao homem. Quem não discerne o corpo, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios 11:29. Qualquer discernimento que exista não procede da aptidão humana, mas da misericórdia de Deus operando em um homem ainda incapaz em si mesmo. Por isso, o texto não conduz à confiança, mas ao temor. Judas participou e foi culpado. Não por estar fora, mas porque nenhum homem, enquanto na carne, possui dignidade própria para tocar o que é santo sem carregar culpa. A santidade plena é escatológica, não presente. A Escritura localiza a santidade plena no futuro. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. 1 Coríntios 15:53. Portanto, até lá, o homem permanece dependente da graça, do arrependimento e do temor. Por isso Paulo afirma: ainda que em nada me sinta culpado, nem por isso me considero justificado. 1 Coríntios 4:4. A santidade absoluta não é um estado atual, mas uma promessa futura. Antecipá-la é erro grave, pois transforma a esperança em presunção e destrói o temor que a própria Escritura preserva como saudável. Portanto, a Escritura é coerente do início ao fim. Enquanto vive na carne, o homem não é santo em sentido absoluto, não é digno, não é apto em si mesmo e não pode se autodeclarar aprovado. O termo santo jamais cancela a condição pecadora nem autoriza a autoafirmação espiritual.
Judas foi escolhido, participou, esteve à mesa e ainda assim se perdeu. Ele está nas Escrituras para impedir que qualquer outro se julgue seguro. Quem se julga santo já perdeu o temor. Quem se julga digno já errou. Quem se reconhece pecador depende da graça. E a Escritura nunca conduz o homem a outro lugar. A Escritura é clara quando diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4:3. Observe com atenção. Deus não declara o homem santo em si mesmo. Deus chama o homem à santificação. Isso não descreve um estado alcançado, mas um caminho que exige vigilância, renúncia e temor contínuo. Ser chamado à santificação não é possuir santidade plena. É justamente o oposto. É reconhecer que, enquanto na carne, o homem precisa fugir, resistir e se manter dependente da graça. Onde há autodeclaração de justiça ou santidade, o chamado já foi abandonado. A bondade de Deus não acompanha quem se afirma justo, nem quem se intitula santo. Ela permanece sobre aqueles que permanecem na bondade, conscientes da própria fragilidade e submissos à correção da palavra. Com isso, a palavra santo está ligada ao campo do pertencimento, não à pureza moral, como vemos claramente em 1 Coríntios 1:2. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Observe, não diz tornados puros, diz santificados em Cristo e chamados santos. Ou seja, o termo está ligado à relação, em Cristo, não à condição moral do indivíduo, o que o próprio contexto confirma, pois a carta inteira corrige pecados graves. Se santo fosse declaração de pureza, Paulo estaria se contradizendo no mesmo documento. E para encerrar de vez esse assunto, a própria Escritura nos entrega um versículo simples, belo e absolutamente esclarecedor. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Lucas 17:10. Observe com atenção. O texto não diz, somos servos em progresso, nem somos servos aprovados, mas servos inúteis. E Jesus não está falando de falha, mas de cumprimento integral, quando fizerdes tudo. Ou seja, mesmo na obediência perfeita, não há espaço para dignidade própria, mérito espiritual ou senso legítimo de santidade pessoal. Muitos abandonam a autodeclaração verbal. Eu não digo que sou santo, mas preservam o sentimento interno de aprovação. Este texto elimina até isso. Nem mesmo sentir-se justo é autorizado. Somos, sim, chamados à santificação. Mas mesmo quando obedecemos, não acumulamos crédito espiritual. É caminho, não estado. Dependência, não posse. Se nem obedecer plenamente autoriza o homem a se sentir útil diante de Deus, muito menos o autoriza a se sentir digno ou santo. Se esse conteúdo foi útil, deixe o like, se inscreva no canal para acompanhar os próximos estudos e compartilhe com quem ainda confunde chamado com condição.